E então um anjo do Senhor entra na prisão. A luz brilha, as cadeias caem. O impossível acontece, levanta-te depressa. Pedro se levanta confuso no início, pensando que era um sonho, mas logo percebe Deus interveio enquanto ele dormia. Você percebe o que isso quer dizer? Deus age, mesmo quando você está inconsciente, mesmo quando não está orando ativamente, mesmo quando está dormindo. Você pode estar cercado por pressões, por angústias, por ameaças, mas se decidir, confiar como Pedro confiou, você pode dormir com paz não porque o cenário mudou, mas porque você sabe quem está no controle hoje. Talvez suas correntes sejam invisíveis, talvez suas prisões sejam emocionais, financeiras, espirituais, mas a palavra é clara. A igreja orava por Pedro, ou seja, você não está sozinho. Há intercessão, há socorro, há um céu atento antes de deitar hoje. Ore com essa certeza. Senhor, se for para agir enquanto eu oro, amém, mas se for para agir enquanto eu durmo, eu também confio. Deus não depende da sua vigília para operar milagres, Ele apenas espera sua rendição. Comente agora com fé. Eu durmo porque Deus está agindo por mim. Essa frase é mais do que uma crença, é uma decisão, uma entrega, um marco espiritual de que sua alma escolheu descansar. Dê seu like, agora seja instrumento de fé. Esta palavra pode libertar alguém da prisão da ansiedade, pode ensinar alguém a dormir em meio ao caos. No próximo bloco, vamos entrar no Salmo 3, onde Davi declara: Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou, e ver o que isso ensina sobre a fidelidade de Deus. Em cada amanhecer, eu me deitei e dormi, o sustento divino em cada amanhecer. Há algo sagrado em conseguir dizer com verdade e paz no coração: eu me deitei e dormi, não como quem desmaiou de cansaço, não como quem se rendeu à exaustão, mas como quem confiou. Davi escreveu isso no Salmo 3, 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você sabe o contexto dessa declaração. Davi estava fugindo do próprio filho, Absalão. Sim, o rei, o homem segundo o coração de Deus, estava sendo traído por quem mais amava, foi expulso de Jerusalém, cercado por inimigos, humilhado publicamente. E mesmo assim, ele conseguiu dormir. Esse versículo não é só uma poesia bonita, é um testemunho, porque dormir quando tudo está bem é natural, mas dormir no meio do caos é fé. A primeira parte é forte. Eu me deitei e dormi. Ou seja, escolhi descansar mesmo com ameaças, mesmo com medo, mesmo com um futuro incerto. Deitei, dormi, confiei. Mas é a segunda parte que revela a raiz da fé. Acordei porque o Senhor me sustentou. Davi sabia que acordar era um milagre diário. Ele não atribuía isso à sua força, ao acaso ou à sorte. Ele acordava porque Deus o sustentava. Você já agradeceu a Deus hoje por ter acordado? Talvez você tenha se deitado com medo, talvez tenha dormido com lágrimas, mas o fato de estar aqui, agora, lendo esta mensagem, é a prova de que Deus te sustentou. E se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar. Esse versículo nos ensina que a fé noturna não é só sobre dormir, é sobre confiar que o amanhã está nas mãos do Senhor. Quantas vezes você tenta controlar o dia seguinte antes mesmo de dormir? Quantas vezes seu travesseiro se torna escritório de planejamento, tribunal de culpa, campo de batalha mental? Hoje, Deus te convida a fazer como Davi: deite, durma, acorde, porque eu te sustento. Antes de dormir, leia o Salmo 3, medite nessas palavras e ore assim: Senhor, hoje eu descanso porque sei que acordarei pelo teu sustento. Confie, a sua respiração, o seu repouso, o seu amanhã estão nas mãos dele. Comente agora com fé: acordarei porque o Senhor me sustenta. Declare isso, confirme isso com suas palavras, liberte essa verdade sobre sua noite, que cada vez que você comentar, você esteja reafirmando a sua confiança no Deus que guarda as madrugadas. E se ainda não deixou o seu like, faça isso. Agora você pode estar ajudando alguém a acordar com fé. Amanhã,
pode estar sustentando outra alma com essa simples atitude. No próximo bloco, vamos aprender com Isaías sobre a promessa divina de perfeita paz para aqueles que mantêm seus pensamentos no Senhor, e como isso transforma o sono em um santuário de paz, a perfeita paz prometida em Isaías. Você já desejou profundamente deitar e sentir sua mente em silêncio, não silêncio vazio, mas um silêncio cheio de paz, não desligamento forçado, mas uma calma suave e sobrenatural, que vem de dentro, como se o próprio céu envolvesse seu coração. Essa paz existe, e a promessa está em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa não é uma paz qualquer. O texto original em hebraico repete a palavra para dar ênfase, shalom. Shalom, ou seja, paz. Perfeita, paz completa, paz em dobro. Mas repare na condição. Cuja mente está firme em ti. Aqui está o segredo que muda as suas noites. A paz não vem apenas por saber que Deus existe. Ela vem quando sua mente escolhe se ancorar nele. Quando, em vez de repetir preocupações, você repete promessas. Quando, ao invés de simular diálogos de medo, você fala com o Espírito Santo. Quando, no lugar de reviver dores, você relembra a fidelidade dele. A mente é como uma janela. O que você permite entrar define o ambiente dentro. E hoje você pode escolher alimentar a ansiedade ou proteger seu interior com a palavra. Isaías está dizendo: se seus pensamentos estiverem em Cristo, a paz será inevitável. Você pode dormir em paz não porque os problemas sumiram, mas porque a sua confiança está firmada na rocha. Pense agora em tudo que tem tentado dominar sua mente: contas, diagnósticos, relacionamentos, incertezas, notícias, decepções. Tudo isso forma um vendaval aqui dentro. Mas quando você firma o olhar no Senhor, o vento acalma, a alma se aquieta. O espírito repousa hoje antes de dormir. Faça algo simples e poderoso. Liste mentalmente 3 atributos de Deus. Por exemplo, Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é meu refúgio. Repita isso. Deixe que sua mente se firme nele, e você verá como a paz perfeita começa a ocupar o espaço do medo. Essa não é uma sugestão emocional, é uma estratégia espiritual. A paz de Deus não se compra, não se força, ela se recebe pela confiança. Você está pronto para dormir diferente hoje? Comente. Agora com fé. Minha mente está firme no Senhor, e por isso tenho paz. Esse comentário é um decreto, é uma escolha espiritual. É você dizendo ao mundo espiritual: aqui dentro não reina o caos, reina Cristo. Deixe seu like agora. Você pode estar levando essa promessa de Isaías para uma mente que está no limite. Há muitas pessoas tentando dormir com pensamentos que gritam. Você pode ser o canal do Shalom delas. No próximo bloco, vamos visitar o Salmo 127, onde a Bíblia declara que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. E vamos descobrir o que Deus pode entregar a você no sono da confiança. Deus dá enquanto dormimos. A promessa de Salmo 127. Quantas noites você sacrificou o descanso para tentar resolver o que só o céu pode entregar? Quantas vezes deitou com a mente trabalhando sem parar, como se as preocupações fossem mais importantes do que o sono? Quantas vezes você achou que dormir era um desperdício de tempo, quando na verdade era exatamente no sono que Deus queria agir por você? O Salmo 127, versículo 2, nos confronta com uma verdade surpreendente. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você entendeu o peso disso? A Bíblia está dizendo que é inútil viver em constante tensão, trabalhar além do limite e ruminar preocupações, noite adentro viver sob o peso do e se e do como é inútil. Porque não é aí que o milagre acontece. Deus não responde ao desespero. Deus responde à confiança e a coisas que só são entregues a quem aprende a descansar. Veja,
Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Esse ele o dá se refere a bênçãos, provisão, direção, sustento não porque você merece, mas porque você descansou, não porque você se esforçou ao ponto de se consumir, mas porque confiou a ponto de dormir. Essa é uma das promessas mais contraintuitivas das Escrituras. Enquanto você dorme, Deus está entregando. Enquanto você repousa, o céu se move. Enquanto seus olhos se fecham, os anjos se levantam. Mas por que isso acontece? Porque o sono é talvez o maior ato de entrega. Dormir profundamente com a alma tranquila é dizer: Senhor, eu sei que não posso controlar tudo, então coloco tudo em tuas mãos. E quando você faz isso, Deus começa a agir onde suas mãos não podem alcançar. Essa promessa também desmonta um dos maiores enganos dos nossos tempos: a ideia de que quanto mais você se preocupa, mais responsável você é. Não, preocupação não é responsabilidade. Preocupação é incredulidade disfarçada. A fé verdadeira trabalha durante o dia com excelência, mas descansa à noite com confiança. Hoje, antes de dormir, leia esse versículo, Salmo 127, 2. Leia com fé e diga a si mesmo: eu sou amado por Deus, e por isso Ele me dá enquanto eu durmo. Essa não é uma declaração poética, é uma aliança, é um compromisso do pai com seus filhos. Comente, agora com fé: sou amado por Deus, e Ele me dá enquanto durmo. Essa frase ativa o entendimento espiritual da promessa. Ela reforça sua identidade. Ela anuncia ao mundo espiritual que você não dorme em ansiedade, você dorme em fé. Deixe seu like. Agora você pode estar libertando alguém que acredita que precisa carregar tudo nas costas. Você pode abrir os olhos de alguém que nunca ouviu que Deus trabalha no silêncio da madrugada. No próximo bloco, vamos mergulhar no livro de Provérbios e descobrir o valor da sabedoria que dá descanso e como a instrução divina traz segurança até mesmo nos sonhos. Provérbios e o descanso da sabedoria. Você já se deitou com o coração em paz, mas a mente cheia de dúvidas? Já sentiu que mesmo sem um motivo direto para se preocupar, algo dentro de você ainda não te deixava descansar? A resposta pode estar na falta de direção clara, e é aí que entra a sabedoria. Em Provérbios 3, 21 e 24, encontramos uma promessa gloriosa escondida em um texto que muitos passam por alto, mas ela é uma chave para o descanso verdadeiro. Veja, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, assim serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Provérbios 3, 21, 24. Vamos parar e refletir em cada promessa aqui. Primeiro, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos convida a guardar a sabedoria. Não é uma sabedoria qualquer, não é o saber humano instável que vem e vai. É a sabedoria divina que vem da palavra, da intimidade com Deus, da obediência ao Espírito Santo. E o que acontece com quem guarda essa sabedoria? Andarás seguro no teu caminho. Você pode não saber todos os detalhes do seu futuro, mas saberá que está na direção certa. O teu pé não tropeçará, mesmo quando vierem pedras, obstáculos, curvas. A sabedoria será um guia. Quando te deitares, não temerás. Ah, que promessa preciosa! Quantos dormem todos os dias, com medo do amanhã, com medo de más notícias, com medo da vida, da morte, das perdas. Mas a sabedoria apaga o medo. Ela não ignora a realidade, ela apenas sabe em quem confia. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Esse é o resultado final. Sono suave não é só dormir, é descansar por completo. É repousar sem sobressaltos, sem pesadelos, sem sustos. É saber que o caminho foi iluminado, porque a sabedoria de Deus está guiando cada passo. Você sabe por que muitos de nós não conseguimos dormir com tranquilidade?
porque tentamos conduzir a vida com inteligência própria e não com sabedoria do alto. A inteligência se preocupa em controlar a sabedoria. Sabe a hora de entregar a inteligência, quer entender tudo. A sabedoria confia mesmo, quando não entende a inteligência. Pensa que descansa, quando resolve a sabedoria. Descansa antes, porque confia que Deus resolverá hoje. Deus está te chamando para escolher sabedoria antes de dormir. E essa escolha começa de forma simples. Coloque o coração na palavra antes de se deitar. Abra Provérbios, leia um capítulo, peça ao Espírito Santo que grave aquilo no seu interior. Deixe que a sabedoria divina seja seu travesseiro. Ore assim: Senhor, que a tua sabedoria guie meus sonhos, e você verá como seus sonhos mudarão, como o corpo descansará, melhor, como a alma amanhecerá. Leve comente agora com fé, Senhor. Guia meu sono com tua sabedoria. Essa frase é mais do que um pedido. É um compromisso. É você dizendo: quero mais que sono. Quero paz com propósito. Dê seu like. Agora há muitos que não entendem por que dormem tão mal. E talvez esta seja a resposta. Você pode estar liberando descanso sobre alguém que só precisa de direção espiritual. No próximo bloco, vamos conhecer o conforto do Salmo 23, onde o bom pastor nos faz deitar em verdes pastos, e como essa imagem revela o descanso mais profundo que há para a alma cansada. O Salmo 23 e o descanso nos pastos do bom pastor. Você já quis apenas deitar e esquecer as contas, os conflitos, os exames, os traumas, os pensamentos que insistem em repetir cenas que você quer apagar. Você já desejou profundamente deitar e ser abraçado por algo invisível, mas real, uma paz que nada e ninguém pode tirar. Essa experiência está no coração de um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, o Salmo 23. Mas hoje vamos focar em um trecho específico. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmo 23, 2, 3. Essas palavras são mais do que poesia, são uma declaração de realidade espiritual para os que escolhem confiar no bom pastor. Veja bem, deitar-me faz, não é um convite, não é uma sugestão, é uma ação do pastor. Ele faz você deitar. Isso significa que quando você está inquieto, quando não consegue parar, quando o medo te impulsiona a se manter em alerta, Jesus entra em cena e diz: Filho, deita, eu estou aqui. E onde ele te faz deitar, em verdes pastos, lugar de provisão, paz, maciez, abundância. Não é em um chão duro, não é em um campo de guerra, é em um lugar que ele preparou para você, e mais ele guia você a águas tranquilas, não águas agitadas, não rios impetuosos, mas águas calmas, porque o som da tranquilidade também cura esse lugar que Davi descreve. Não é geográfico, é espiritual, é um estado de alma que só existe debaixo do cuidado do pastor. Mas como ele nos conduz até esse lugar pela confiança, pela entrega, pelo relacionamento, pelo abandono de si mesmo e aceitação do seu cuidado, e então algo profundo acontece. Refrigera a minha alma. Você sabe o que é refrigerar? É trazer de volta o frescor que foi perdido. É aliviar o calor sufocante da preocupação. É como um vento suave no meio do deserto. É o que o Espírito Santo faz quando você se permite deitar no pasto da confiança. Hoje, Jesus quer te conduzir até esse lugar, mesmo que seu quarto esteja escuro, mesmo que o ambiente não seja de paz. O interior pode ser transformado. Você só precisa dizer: Senhor, eu sou a tua ovelha. Me guia esta noite, e Ele fará. Ele não falha. Ele te deitará. Ele refrigerará sua alma antes de dormir hoje. Leia o Salmo 23 inteiro. Mas quando chegar ao versículo 2, pare, feche os olhos, imagine esse pasto, ouça o som das águas calmas, sinta o abraço do pastor, e então durma. Comente agora com fé: Jesus, meu pastor me faz deitar em paz. Essa frase é a sua oração visual. Sua rendição é a porta de entrada para o descanso que não vem dos lençóis, mas do Senhor. Dê seu like agora.
Há milhares de ovelhas perdidas, cansadas com medo. Você pode ser o cajado que aponta o caminho até os pastos verdes de descanso. No próximo bloco vamos refletir sobre o livro de Jó. E como mesmo após perder tudo, ele declarou que ainda assim Deus lhe dava canções durante a noite, e o que isso significa para os que estão sofrendo. Em silêncio, Jó canções na noite do sofrimento. Você já viveu uma dor tão profunda que nem sabia como orar? Já passou por uma noite tão escura da alma que achou que não sobreviveria ao amanhecer? Já sentiu como se Deus estivesse em silêncio, enquanto tudo o que você conhecia desabava? Jó sentiu. Jó perdeu tudo: filhos, saúde, propriedades, amigos verdadeiros, e perdeu até o consolo do silêncio, porque em vez de paz, seus amigos o acusavam noite após noite. Ele era visitado pela dor. E ainda assim, em meio a tudo isso, Jó disse algo surpreendente: Deus que me dá canções durante a noite. Jó 35, 10. Espere canções durante a noite, sim. No hebraico, a palavra usada para canções também pode ser traduzida como melodia secreta. Ou seja, Deus colocava dentro de Jó uma música que só quem está no vale mais profundo é capaz de ouvir. Esse versículo não está falando de músicas alegres ou de momentos festivos. Está falando de algo mais íntimo, mais silencioso, mais profundo. Está falando da canção que vem, quando tudo o que restou foi a presença de Deus. E se você está nesse lugar hoje, onde tudo parece perdido, onde as noites são pesadas e solitárias, escute com atenção. Há canções esperando para nascer dentro da sua dor. Você pode achar que não tem mais forças para cantar, mas há um Deus que canta sobre você. Em Sofonias 3, 17, a Bíblia diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sabe o que isso quer dizer? Deus canta sobre você enquanto você sofre. Ele canta sobre você enquanto você dorme. Ele compõe melodias de cura dentro da noite escura da sua alma. Jó não recebeu respostas imediatas, mas ele recebeu canções, e foi isso que o sustentou até o amanhecer. Hoje, Deus quer fazer o mesmo por você. Talvez você não ouça sons audíveis, mas você vai perceber que ao fechar os olhos, há uma melodia de esperança crescendo em seu interior. É o Espírito Santo, soprando notas de consolo, revelando que mesmo no vale, Ele está. Essa canção pode vir em forma de uma lembrança que aquece o coração, pode vir em forma de um versículo que brilha na mente, ou em forma de um choro que limpa, mas ela virá hoje antes de dormir. Ore assim, Senhor, canta sobre mim, semeia em mim a melodia que só os feridos conhecem depois. Silencie a alma, feche os olhos e permita que o céu ministre em você. Comente agora com fé. Mesmo em dor, o Senhor me dá uma canção. Essa frase é a sua resposta ao silêncio do sofrimento. É a sua forma de declarar: a noite pode estar escura, mas meu Deus canta sobre mim. Dê seu like agora. Talvez alguém esteja prestes a se afogar na dor, sem saber que há uma canção divina esperando para nascer no meio do sofrimento. Você pode levar essa melodia até esse coração quebrado. No próximo bloco vamos olhar para Neemias e como a vigilância e a oração nas madrugadas reconstruíram muros destruídos. Uma lição sobre como o sono espiritual pode ser vencido quando a missão de Deus se torna maior do que o medo. Neemias, vigilância noturna e reconstrução no espírito. Você já se sentiu rodeado por ruínas, já olhou para sua vida e teve a sensação de que os muros que deveriam te proteger foram destruídos pelo tempo, pela dor, pelas escolhas, pelas perdas. E em meio a isso, tudo como dormir, como descansar, quando o que você vê são escombros. Neemias entendeu isso profundamente. O livro de Neemias não é apenas sobre construção física, é sobre restauração interior, vigilância espiritual e descanso com propósito. Quando Neemias soube da destruição dos muros de Jerusalém, ele chorou.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Mas depois de orar, ele se levantou, recebeu permissão do rei, voltou a Jerusalém e começou a grande missão reerguer os muros. Só que ele não tinha só pedras pela frente, tinha inimigos. Sambalate, Tobias e Gesem zombavam, ameaçavam, tentavam sabotar o trabalho. E foi nesse cenário que Neemias tomou uma decisão que carrega uma lição profunda para nossas noites. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. E os que edificavam com uma das mãos faziam a obra, e com a outra seguravam as armas. Neemias 4:16-17. Mas o que isso tem a ver com o seu descanso? Tudo. Neemias nos ensina que viver em reconstrução requer vigilância, que descansar não é baixar a guarda espiritual, que existe um tipo de descanso que vem da certeza de que a vigilância está ativa, não por medo, mas por propósito. Mais adiante ele diz algo ainda mais revelador. Sim, estávamos trabalhando na obra e metade deles empunhava as lanças, desde o raiar da alva até o sair das estrelas. Neemias 4:21. Ou seja, eles vigiavam inclusive nas madrugadas. Você entende a profundidade disso? Enquanto os muros estavam caídos, Neemias não permitia que a noite fosse território do inimigo. Mesmo quando a cidade dormia, havia homens atentos, mesmo na escuridão. Havia toques de trombeta e sentinelas alertas. O descanso em Deus não é abandono, é vigilância em paz, é dormir, sabendo que a reconstrução continua, que mesmo enquanto você dorme, o Senhor está restaurando os muros da sua fé, da sua mente, do seu lar. Hoje, você pode estar vivendo um tempo como o de Neemias, um tempo onde precisa reconstruir algo que foi quebrado. Mas a palavra é clara: Deus não te chamou para desistir, Ele te chamou para levantar e vigiar, e à noite você pode dormir sim, desde que durma com o coração firme na oração e a mente protegida pela palavra. Durma sabendo que o Espírito Santo é seu. Guarda, durma como um guerreiro em descanso, e não como alguém que se rendeu à derrota antes de se deitar. Ore assim: Senhor, enquanto durmo, continua a restaurar os muros da minha vida. Comente agora com fé: enquanto durmo, Deus reconstrói o que foi destruído. Essa frase é profética, é confiança pura. É você dizendo: mesmo no escuro, o reino de Deus continua ativo em mim. Dê seu like agora. Você pode estar despertando em outro coração o desejo de reconstruir, de não aceitar mais o cansaço como sentença, de não permitir que a noite se torne território da ruína, mas sim da restauração. No próximo bloco, vamos mergulhar em Lamentações e descobrir como, mesmo em meio ao lamento mais profundo, a esperança renasce a cada manhã, e como essa promessa transforma o sono em espera expectante pela misericórdia. Lamentações, o renascer da esperança em cada manhã. Você já foi dormir desejando que o dia seguinte fosse diferente? Já repousou o corpo cansado enquanto o coração implorava por um recomeço? Já olhou para a noite como uma porta de escape, não para fugir da vida, mas para tentar acreditar que ao amanhecer, a dor seria menor? Se sim, você está a um passo de compreender uma das promessas mais sublimes da palavra de Deus. No livro de Lamentações, encontramos um cenário de completa destruição. Jerusalém havia sido devastada, o povo exilado. A glória parecia ter se apagado. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, se derrama em lágrimas, mas mesmo assim, em meio às cinzas, ele encontra uma centelha de esperança e escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Você consegue sentir a força dessas palavras? Renovam-se cada manhã. Ou isso quer dizer que toda noite tem um fim?
que todo choro será atravessado por uma nova luz, que o seu descanso hoje não é apenas pausa, é preparação para recomeçar a misericórdia de Deus. Não se esgota, ela não envelhece. Ela não depende do seu merecimento, do seu desempenho, nem da sua estabilidade emocional. Ela é nova todo santo dia, e isso inclui amanhã mesmo que você tenha errado, hoje mesmo que tenha gritado, desabado, se calado, quando deveria ter falado, ou tropeçado, quando prometeu ficar firme. Amanhã haverá misericórdia, porque o amanhecer carrega o sopro da graça, e essa é a chave que transforma a noite. Você não dorme para esquecer, você dorme para recomeçar, enquanto você descansa. A misericórdia de Deus está sendo preparada para te abraçar no primeiro. Respirar do novo dia é como se cada manhã viesse com uma bandeja espiritual e sobre ela estivesse servido tudo aquilo que sua alma precisa para continuar: alegria, perdão, força, clareza, paz, esperança. Mas você precisa fazer como Jeremias fez, olhar para além da dor e ver mesmo em meio ao lamento a fidelidade de um Deus que não falha. Grande é a tua fidelidade. Você pode dormir hoje com essa certeza. Não importa como foi o dia, o amanhã não virá com condenação, virá com misericórdia renovada antes de dormir hoje. Ore com essa consciência. Senhor, obrigado porque amanhã a tua misericórdia será nova para mim. E durma com leveza, com fé, com a alma sendo suavemente embalada pela certeza de que o céu já preparou um novo começo. Comente agora, com fé. A misericórdia de Deus me espera ao amanhecer. Escreva isso como uma declaração de fé e como um gesto de gratidão antecipada, porque a sua esperança não está no calendário, está na fidelidade de Deus. Dê seu like. Agora você pode estar mostrando a alguém que sua história não termina hoje, que ainda há manhãs preparadas por Deus. Você pode ser um mensageiro da esperança no próximo bloco. Vamos olhar para o descanso de Ruth e como o plano de Deus começou a se cumprir para ela, quando ela deitou aos pés de Boaz, em um gesto de confiança e entrega absoluta. Ruth, descanso, aos pés do Redentor. Você já chegou ao ponto em que tudo o que resta é se deitar não como um gesto de cansaço físico, mas como quem diz: já fiz tudo o que podia agora. Só me resta confiar. Esse é o cenário que encontramos na história de Ruth. Uma mulher moabita viúva, estrangeira, pobre, sem garantias, sem direitos, sem segurança, mas com algo que a diferenciava: fé silenciosa e confiança ativa, após seguir sua sogra Noemi de volta a Belém e trabalhar humildemente recolhendo espigas. Ruth encontra graça diante de um homem chamado Boaz, parente de Noemi, e um potencial redentor da linhagem de sua família. Noemi, conhecendo as leis de resgate de Israel, dá uma instrução que carrega uma chave espiritual. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, e desce à eira. Não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Porém, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, e então irás, descobrirás os seus pés, e te deitarás ali, e ele te dirá o que deves fazer. Ruth 3:4. Ruth, obedece ela, se deita aos pés de Boaz. Esse ato, num contexto hebraico, era mais do que uma posição física, era uma declaração de submissão, humildade e confiança. Era como dizer: estou colocando minha vida debaixo da tua cobertura. Se quiseres me redimir aqui, estou. E Boaz, vendo sua humildade e integridade, responde com honra: agora, minha filha, não temas, tudo quanto me disseres, farei por ti. Ruth 3:11. Naquela noite Ruth descansou, não porque tudo estava resolvido, mas porque ela se posicionou no lugar certo, aos pés do Redentor. Essa é a chave para o seu descanso. Hoje você pode estar em um momento de insegurança com o futuro indefinido, sem forças para continuar buscando soluções, mas o Espírito Santo está te dizendo: deite-se aos pés de Jesus. O lugar mais seguro do universo não é um cofre, não é uma fortaleza, não é um plano bem estruturado. É aos pés do Redentor. Quando você se entrega ali,
quando se rende, quando decide descansar naquele que pode redimir sua história, o céu começa a se mover por você. Ruth não gritou, não exigiu, ela simplesmente se colocou aos pés do único que podia resgatar sua vida. Hoje você pode fazer o mesmo antes de dormir. Vá até os pés de Jesus em oração. Diga: Senhor, eu me deito aos teus pés. És meu Redentor. E então confie, durma, descanse, porque aquele que te redime também te cobre. Comente agora com fé. Esta noite eu me deito aos pés de Jesus. Essa frase é rendição, é posicionamento espiritual. É você dizendo: já tentei o bastante, agora deixo nas mãos dele. Dê seu like, agora pode haver outra. Ruth, ouvindo esta mensagem, cansada, incerta, insegura, que precisa saber que há descanso disponível para quem se entrega. No próximo bloco, vamos visitar o clamor de Rabacuque, um profeta angustiado diante da injustiça e da espera, e como ele escolheu confiar em Deus, mesmo sem ver, nos ensinando a repousar em fé, nas noites sem respostas. Rabacuque, fé que descansa mesmo sem respostas. Você já orou, e o céu permaneceu em silêncio. Já buscou entendimento, e só encontrou mais perguntas. Já tentou dormir com o coração em guerra, clamando: até quando, Senhor? Então você entende exatamente o que Rabacuque sentiu. O livro de Rabacuque começa com angústia. O profeta olha para o seu redor e vê injustiça, violência, impunidade, vê o mal prosperando e o justo sofrendo. E sua oração não esconde frustração. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque 1. 2. Abacuque não finge uma fé que não sente. Ele é honesto, ele quer respostas, mas o que Deus lhe dá é algo muito maior, uma visão de longo alcance. No capítulo 2, o Senhor lhe diz: o justo viverá pela sua fé. Rabacuque 2, 4. Essa é a virada. Deus não dá a Rabacuque todas as explicações. Ele lhe dá uma postura, uma maneira de existir no mundo, sem entender tudo, mas confiando em tudo. E é exatamente essa postura que te permite dormir em paz, quando não há respostas, porque há noites em que não virão soluções, não virão alívios, não virão sinais, mas a fé vai te dizer: mesmo que eu não veja, ele está agindo. Rabacuque chega ao clímax da sua jornada no capítulo 3. Ele faz uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Você entende o peso disso? Abacuque diz: mesmo se nada mudar, eu descansarei no Deus que nunca muda. Esse é o descanso mais profundo, o que vem da confiança em quem Deus é, não no que ele faz hoje. Deus está te chamando para esse tipo de descanso, não o descanso da mente que encontrou soluções, mas o descanso da alma que encontrou rendição. Você pode dormir hoje, ainda sem entender, mas pode dormir confiando, porque quem vive pela fé também descansa pela fé antes de deitar hoje. Fale com Deus sem máscaras. Derrame seu coração como Abacuque fez. Diga o que sente e depois diga: ainda que nada mude, eu confiarei. E então durma como quem entregou tudo. Durma como quem escolheu confiar mesmo sem ver. Comente agora com fé: ainda que eu não entenda, confio no Senhor. Essa frase é uma oração poderosa. Ela rompe o ciclo da ansiedade. Ela declara: minha paz não depende do que vejo, mas de quem creio. Dê seu like. Agora você pode estar ajudando alguém que está preso na espera, alguém que está em guerra com perguntas que não se calam. Você pode apontar o caminho da paz que excede o entendimento. No próximo bloco, vamos caminhar com o profeta Elias novamente, mas agora no Monte Horebe, onde ele ouve a voz de Deus num sussurro suave, ensinando-nos que o verdadeiro descanso vem quando aprendemos a discernir a presença de Deus no silêncio. Elias no Horebe, o descanso que vem do sussurro. Você já esperou por uma resposta de Deus,
com todo o seu coração, mas tudo o que ouviu foi silêncio. Já passou noites em claro, pedindo um sinal, uma direção, uma confirmação, e tudo o que encontrou foi o som do seu próprio suspiro. Então você precisa caminhar com Elias até o monte Horebe, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, no Monte Carmelo, de ter visto fogo descer dos céus. Elias deveria estar no auge da fé, mas uma ameaça de Jezabel foi o suficiente para derrubar suas forças. Ele fugiu, se escondeu, pediu a morte, estava esgotado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas o que Deus faz? Cuida, alimenta, dá descanso, e depois o conduz ao monte, o mesmo Sinai, onde séculos antes Moisés ouvira a voz de Deus. Ali, Elias entra em uma caverna e Deus diz: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Em 1 Reis 19:11. Então algo extraordinário acontece. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e, depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Você percebe? Elias esperava o estrondo, o impacto, o sobrenatural barulhento, mas Deus veio em um sussurro. Quantas vezes você deixou de reconhecer a presença de Deus, porque esperava algo grandioso? Quantas noites perdeu tentando encontrar a voz dele, em meio ao barulho, quando na verdade ele já estava falando no silêncio? O descanso profundo começa quando você para de buscar sinais impressionantes e aprende a ouvir o sussurro do Espírito. Sabe o que é um sussurro? É algo que só se ouve de perto. Deus não gritou com Elias, ele se aproximou e falou suavemente. Hoje talvez você esteja esperando Deus se manifestar com trovões, mas ele está aí, sussurrando na sua alma. Confie, estou aqui, eu te amo, não desista, estou no controle. Você só precisa calar o ruído interno, silenciar os gritos da ansiedade e ouvir o que só os íntimos ouvem. Elias precisava entender que a presença de Deus não depende de manifestações externas. Ela está no relacionamento, no quarto fechado, na oração sussurrada, antes de dormir, na entrega secreta que ninguém vê. Mas o céu honra hoje. Antes de dormir, apague as luzes, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, fala comigo no teu sussurro. Depois, fique em silêncio e descanse o que você procura nos terremotos da vida. Talvez esteja na brisa suave do Espírito. Comente agora, com fé. Mesmo em silêncio, eu sei que Deus está comigo. Essa frase é sua âncora, sua maturidade espiritual, é a sua forma de dizer: não preciso de barulho para saber que Ele está aqui. Dê seu like. Agora você pode estar alcançando alguém que está se perdendo no barulho da alma, esperando que Deus grite, quando na verdade Ele já está sussurrando. No próximo bloco, vamos refletir sobre o clamor de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e como essa frase é a oração perfeita para entregar tudo, antes de dormir, em confiança absoluta. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito, à oração perfeita. Para dormir em paz, existe uma oração que encerra tudo, uma frase que carrega, entrega confiança, rendição, paz mesmo diante da dor mais profunda que já existiu. Uma frase pronunciada por Jesus na cruz, em seu momento final, quando todo o peso do pecado da humanidade estava sobre ele. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Esse não foi apenas um suspiro de despedida, foi uma declaração de fé inabalável. Jesus, mesmo em agonia, escolheu confiar, e essa confiança é exatamente o que você precisa carregar ao deitar-se para dormir. Se existe alguém que tinha todos os motivos para se sentir abandonado, naquele momento, era o próprio Jesus, rejeitado, traído,
ensanguentado, machucado em todos os níveis, corpo, alma e espírito. Mas ele termina sua missão com uma oração, não uma reclamação, não um grito de desespero, mas uma entrega. Pai. Ele ainda o chama de Pai, mesmo em dor, mesmo em silêncio, mesmo quando os céus pareceram escurecer nas tuas mãos. Jesus sabia onde entregar, não nas mãos dos homens, não nas mãos do medo, não nas mãos da dúvida, mas nas mãos do Pai. Entrego o meu espírito. Você percebe, não é apenas entregar o corpo, nem apenas entregar o dia, é entregar o que há de mais profundo, é dizer: tudo o que sou, tudo o que carrego, tudo o que penso, tudo o que me pesa, está nas tuas mãos, Pai. E hoje Jesus nos ensina que essa também pode ser a sua oração antes de dormir, porque quando você entrega seu espírito ao Pai, antes de fechar os olhos, você se esvazia de controle e se enche de paz. Você pode ter tido um dia difícil, pode estar com a mente agitada, pode não ter todas as respostas, mas a sua oração final não precisa ser confusa, ela pode ser completa em uma frase: Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito. Ao dizer isso, você está reconhecendo a paternidade divina, declarando confiança acima da circunstância, desapegando-se do medo, afirmando que sua alma está segura. Essa oração encerra o dia como Jesus encerrou a cruz, com rendição e esperança. Você não precisa de palavras longas, você precisa de entrega real, e isso começa com a decisão de parar de lutar sozinho. Hoje, ao apagar as luzes, repita com o coração: Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito e durma, não com medo, mas com a certeza de que aquele que guarda Israel não dorme e cuida de você. Comente agora com fé: Pai, nas tuas mãos, entrego meu espírito. Essa frase escrita com sinceridade pode ser o primeiro passo para a sua noite mais leve, em muito tempo, porque não é um ritual, é fé viva. Dê seu like. Agora você pode estar ensinando alguém a orar com Jesus, a descansar como ele descansou, a confiar onde o mundo inteiro tentaria desesperar. No próximo bloco, vamos caminhar com Moisés que, diante do mar e de um exército vindo atrás, ouviu de Deus. Fiquem firmes e vejam o livramento, e como essa palavra nos ensina a acalmar a alma antes de dormir, mesmo com problemas ainda não resolvidos. Moisés diante do mar, firmeza na alma. Enquanto o livramento não chega, você já tentou dormir com um problema enorme te cercando de todos os lados, como se à sua frente estivesse um mar impossível de atravessar, e atrás de você um exército de pressões, lembranças, dívidas, diagnósticos, decisões atrasadas. Você olha para a frente, não há saída, olha para trás, vem a ameaça, olha para dentro, encontra ansiedade, e ainda assim, precisa tentar dormir. Esse era o cenário de Moisés em Êxodo 14. O povo de Israel havia acabado de ser libertado do Egito, mas logo à frente estava o Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó, com cavalos, carros e soldados furiosos. Era o tipo de situação onde qualquer um entraria em pânico, e o povo começa a gritar: Moisés, foi por falta de sepulturas que nos tiraste do Egito, porque nos trouxeste até aqui para morrermos no deserto. Mas Moisés, cheio do Espírito e da palavra, responde com algo que você precisa guardar no coração hoje: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, 13. Estai quietos. Isso é mais do que um conselho. É uma estratégia espiritual para as madrugadas da alma, porque antes de abrir o mar, Deus precisa abrir o coração para a confiança. Antes de mover as águas, Ele deseja silenciar a agitação interior. O povo queria agir, gritar, correr, acusar, mas Deus queria que eles ficassem firmes, porque o livramento não seria pelas mãos humanas, mas pela intervenção divina. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cercado com medo, com prazos, com dúvidas, e a sua alma está como o povo, desesperada. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é clara: fica quieto, confia e verás o que eu vou fazer.
Você não precisa dormir com tudo resolvido. Você só precisa dormir com a alma quieta, com o espírito firme, com o coração posicionado, como Moisés de pé em fé. Você pode não ver o caminho, mas o Mar Vermelho não é obstáculo para Deus. E se você acha que está sendo encurralado, lembre-se, foi Deus quem conduziu Israel até aquele lugar. Ele permitiu o cenário impossível, porque queria revelar o impossível hoje. Antes de dormir, ore assim: Senhor, aquieta minha alma, me ensina a descansar, enquanto tu preparas o livramento. Não lute contra o mar, não fuja dos inimigos, fique firme e durma como quem confia, que ao amanhecer as águas se abrirão. Comente agora com fé: fico firme porque o livramento do Senhor virá. Essa frase é sua estaca espiritual, sua âncora na noite tempestuosa. É você dizendo: não corro mais, não desespero. Eu confio. Dê seu like agora, você pode estar fortalecendo a fé de alguém que está prestes a correr de um problema que na verdade será vencido pela fé e pela firmeza no próximo bloco. Vamos nos inspirar em Ezequiel, o profeta que viu o vale de ossos secos, e aprender como a palavra de Deus liberada sobre nossa noite pode transformar morte em vida, angústia em esperança e peso em descanso. Ezequiel e o vale, a palavra que transforma o desespero em descanso. Você já deitou à noite sentindo que algo dentro de você estava seco? Já sentiu sua fé, sua força, seus sonhos murchos quebrados, sem vida, como se sua alma estivesse num vale cercada por ossos, espalhados vazios de esperança? Então você precisa ouvir o que Deus mostrou a Ezequiel. Em Ezequiel 37, o Senhor leva o profeta em espírito a um vale cheio de ossos secos. O cenário era de morte e abandono, ruína, fim. E Deus faz uma pergunta profunda: Filho do homem, poderão viver estes ossos? É como se ele perguntasse a você hoje: essa situação ainda pode ter vida? Essa área da sua alma ainda pode florescer? Ainda há descanso depois de tanta dor? E Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta é o início da transformação. Deus então dá uma ordem ao profeta: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 4. Você percebe o poder disso? Deus não agiu imediatamente. Ele quis que Ezequiel falasse, que liberasse a palavra sobre o que estava morto. E quando ele obedeceu, algo extraordinário começou a acontecer: um ruído, um reboliço, os ossos se juntando, nervos, carne, pele e finalmente vida. Tudo isso aconteceu a partir da palavra, e isso é exatamente o que o Espírito Santo quer te ensinar. Hoje você não precisa aceitar o vale como seu leito. Você pode, pela fé, liberar uma palavra sobre sua noite. Sim, talvez seu emocional esteja destruído, talvez sua paz esteja fragmentada, talvez sua esperança esteja em pedaços, mas se você profetizar, se você declarar a palavra de Deus sobre sua própria alma, o vale vai começar a estremecer. O descanso começa quando a palavra entra. Não há sono restaurador, onde só há murmúrio. Mas quando você começa a declarar a verdade eterna, algo se alinha no seu espírito hoje, antes de dormir. Abra sua boca, diga: ainda que eu esteja no vale, eu profetizo, vida minha alma ouvirá a voz do Senhor. E então pare de repetir diagnósticos, dores e derrotas. Comece a repetir promessas. Profetize sobre você mesmo. Fale vida, declare paz, libere esperança, porque a palavra liberada à noite constrói o amanhecer. E quando você dorme sob a atmosfera da palavra, até os ossos mais secos dentro de você começam a se reorganizar. Comente agora com fé: no vale eu profetizo descanso e vida. Escreva isso como quem não aceita o silêncio do vale, como quem diz: hoje minha noite será diferente. Eu não durmo sob derrota, eu durmo sob promessa. Dê seu like agora. Você pode estar levando essa palavra para outro. Vale alguém que pensou que era o fim, mas que hoje vai começar a profetizar sobre si mesmo:
No próximo bloco, vamos até o livro do Apocalipse, onde João exilado na ilha de Patmos, e como ouvir Deus mesmo em voz baixa, e como a voz de Jesus como muitas águas, transforma a noite em gratidão. João, em Patmos. A glória que visita a solidão do deserto. Você já enfrentou uma noite em que tudo ao seu redor parecia deserto, onde a solidão não era só externa, mas interna, onde você olhou para os lados e não via ninguém, onde mesmo tentando orar, você sentia que estava numa ilha abandonado. Se sim, então você precisa subir comigo até a ilha de Patmos. Em Apocalipse 1, 9 e 10, encontramos o apóstolo João, já idoso exilado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, separado de tudo e de todos, longe da igreja, sem púlpito, sem público, sem liberdade, mas com algo que ninguém pôde tirar dele, a presença de Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, na aflição estava na ilha chamada Patmos, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Você percebe, João não estava em um templo, João não estava em um culto, João não estava rodeado por louvores, João estava sozinho num lugar seco numa ilha de pedras, mas foi ali que o céu se abriu e ele ouviu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:11. E quando ele se vira para ver quem falava, ele vê Jesus, mas não o Jesus do ministério terreno, não o Jesus das estradas empoeiradas. Ele vê o Cristo glorificado semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, os olhos como chama de fogo, a voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1:15. Sabe o que isso nos ensina? A glória de Deus pode visitar até os lugares mais solitários, a revelação mais poderosa da Bíblia. O Apocalipse foi entregue a um homem sozinho numa ilha, e isso pode estar acontecendo com você. Agora você pode se sentir isolado, talvez sem amigos, sem apoio. Talvez pense que sua vida esteja como Patmos, um lugar seco e esquecido, improvável, mas é nesse tipo de lugar que Jesus aparece em glória. A presença dele não depende do ambiente, depende da entrega. João estava em espírito, ele estava conectado mesmo exilado, ele se mantinha disponível, e Deus falou. Hoje Deus te lembra que a ilha não é o fim, é o cenário perfeito para a revelação. Você pode dormir hoje em Patmos, mas pode ser visitado em espírito, o mesmo Cristo que se revelou a João. Pode se manifestar a você, não com visões abertas, talvez, mas com paz, queimação, presença antes de dormir. Feche os olhos e diga: Senhor, mesmo na minha ilha, estou disponível. Fala comigo, e então aguarde, seja no sono, num sonho, num versículo que amanhece com luz, ou apenas num sopro de paz. Jesus vai se revelar. Comente agora com fé. Na minha solidão eu verei a glória de Cristo. Essa frase é a sua convocação espiritual. É a sua forma de transformar Patmos em altar, de dizer: aqui no silêncio o céu ainda pode falar. Dê seu like agora. Você pode estar alcançando alguém que está se sentindo numa ilha escura, achando que Deus se esqueceu, mas que hoje será visitado por aquele que tem olhos como fogo e voz como muitas águas. No próximo bloco, vamos olhar para a promessa de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração, e como essa palavra tem poder para aquietar a alma ansiosa e gerar um sono restaurador, no colo da esperança eterna. Não se turbe o vosso coração. O antídoto para as noites de ansiedade. Você já doitou com o coração apertado, como se algo estivesse errado, mesmo que não soubesse exatamente o que já sentiu. A mente acelerada, o peito pesado, a respiração curta, como se o corpo quisesse descansar, mas a alma recusasse. Esses são os sintomas de um coração turbado, e foi justamente para corações assim que Jesus falou pouco antes de enfrentar a cruz. Em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. É interessante, Jesus sabia que os discípulos estavam prestes a entrar numa tempestade emocional.
Sabia que eles passariam pela perda, pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, e o que ele oferece como proteção: paz, descanso, força, sim. Mas tudo isso através da fé credela em Deus, credede também em mim. Essa é a resposta espiritual. Para as noites ansiosas, a fé aquieta o coração. A fé alinha a mente, a fé leva você a confiar no invisível, quando o visível está abalado. Mas veja que Jesus não ignorou o estado emocional deles. Ele não disse apenas: se acalmem. Ele nomeou o que estavam vivendo: coração turbado. A palavra turbado, no grego é tarasso, que significa agitado, perturbado, abalado, como um mar em tempestade. É exatamente o que muitos sentem ao tentar dormir. A alma parece um mar revolto, e o antídoto crer. Ele está no controle. Crer que a casa do Pai tem lugar para você. Crer que há um propósito maior. Crer que há um descanso eterno preparado para os que permanecem. Poucos versículos depois, Jesus reforça essa promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. A paz de Jesus não é um sentimento passageiro, é uma presença permanente, e essa paz está disponível. Agora, hoje, nesta noite, você pode deitar com esse versículo ecoando em seu coração. Não se turbe, não se atemorize, creia antes de dormir. Repita isso como uma oração: Senhor, meu coração está seguro em Ti. Eu creio, e não para lutar para encontrar descanso. Confie, e o sono virá. Com ele virá a paz, e com a paz, a certeza de que Jesus está guardando sua mente e suas emoções. Comente agora com fé: meu coração não se turba, porque eu creio em Jesus. Essa frase é mais do que uma confissão. É uma arma contra a ansiedade. É a sua decisão de repousar, não porque tudo está certo, mas porque sua fé está firmada em quem nunca falha. Dê seu like agora. Você pode ser o mensageiro de paz para alguém que está prestes a desabar. Alguém que só precisa ouvir. Não se turbe no próximo e último bloco de conteúdo. Vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele nos ensina que a paz de Deus guarda mente e coração, quando entregamos tudo em oração com ações de graças, e assim fecharemos o ciclo deste estudo com a prática mais poderosa que existe para dormir em paz: a gratidão. A paz que guarda a mente, oração e gratidão antes de dormir. Você já reparou como é fácil listar os problemas antes de dormir? E tão difícil lembrar das bênçãos? Quantas vezes a cabeça encosta no travesseiro e imediatamente os pensamentos começam a correr: o que vai ser de mim? Amanhã será que vou conseguir? E se não der certo? E se eu falhar outra vez? A ansiedade transforma a noite em tribunal. A mente se torna palco de julgamentos, dúvidas, cobranças. Mas existe uma chave espiritual para inverter esse cenário. Uma chave simples, profunda e absolutamente poderosa: a gratidão. E Paulo nos ensina isso com clareza, em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a sequência: não ande ansioso, ore e suplique, agradeça, receba paz, tenha mente e coração guardados. Esse é o caminho espiritual para dormir em paz. A maioria das pessoas ora com súplica, mas poucas oram com ações de graças. E é exatamente aí que muitas noites permanecem inquietas. A gratidão abre a porta da paz, não porque muda a realidade, mas porque muda o foco. Você deixa de olhar para o que falta e passa a ver quem nunca falha. Você para de medir o que perdeu e passa a perceber o quanto foi sustentado. Você entrega a Deus seus pedidos, mas junto deles, entrega sua confiança. Senhor, ainda não tenho a resposta, mas obrigado porque sei que o Senhor já está cuidando de tudo. Obrigado porque estou respirando, porque cheguei até aqui. Obrigado,
porque o Senhor me ouviu, e isso me basta. Essa é a oração madura. Essa é a oração que traz descanso. E o resultado? A paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido, mas que faz morada. Ela guarda sua mente, impede que os pensamentos o dominem. Ela guarda seu coração, cura feridas, alivia culpas, restaura confiança hoje antes de dormir. Ore com essa estrutura. Fale com Deus sobre tudo o que te preocupa. Apresente seus pedidos e então agradeça. Agradeça pelo que você ainda não viu, mas crê que está vindo. Agradeça porque mesmo nas madrugadas mais duras o céu ainda está trabalhando a seu favor. Comente agora com fé e coração aberto. Eu entrego tudo em oração e agradeço porque o Senhor já está cuidando de mim. Essa frase é sua última chave espiritual. É o sinal de que você terminou esse estudo com o coração posicionado. É sua assinatura de fé diante do trono. Dê seu like agora com propósito, não apenas por hábito, mas como forma de espalhar essa mensagem. A gratidão pode ser o milagre que alguém está precisando para dormir em paz. E com isso, encerramos os 33 blocos de reflexão bíblica e profética. Agora está na hora do último bloco, o encerramento e chamada à ação. Encerramento e chamada à ação. Você chegou até aqui, passou por 34 mensagens bíblicas profundas, cada uma com uma revelação, uma chave, uma direção. Você caminhou por vales, atravessou mares, enfrentou prisões, desertos, montanhas, e chegou ao fim desta jornada, com o coração mais firme e a alma descansada. E sabe o que isso significa? Que você não é qualquer um. A maioria não permanece até o fim. A maioria clica, ouve por poucos minutos e vai embora. Mas você ficou, você ouviu, você recebeu, e isso te torna parte dos escolhidos. Você é alguém que ama a presença de Deus mais do que a pressa. Alguém que reconhece que o maior descanso não é o do corpo, é o da alma. E por isso quero te parabenizar de verdade. Poucos entram nesses estudos buscando um sinal, menos ainda permanecem até o final. E apenas uma parte realmente vive a transformação que esses momentos podem trazer. Mas você ficou, você não apenas ouviu uma mensagem, você foi moldado por ela. E se chegou até aqui, quero te convidar a comentar agora com fé e ousadia esta frase: meu descanso está em Jesus, e minha alma é guardada por Ele. Essa será a nossa marca final neste encontro. Se eu ver esse comentário seu, saberei que você foi um dos que foram até o fim. Saberei seu nome e orarei por você, porque Deus honra aqueles que perseveram. E agora, com o coração rendido, eu quero te lembrar, você precisa compartilhar este vídeo. Você não pode guardar só para você aquilo que transformou sua noite. Imagine quantas pessoas estão dormindo com medo, sem esperança, sem paz. Pessoas que não têm uma igreja, pessoas que oraram agora mesmo antes de dormir, pedindo um sinal. E este vídeo pode ser esse sinal. Compartilhar esta mensagem é como acender uma vela na escuridão da alma de alguém. Você pode não ouvir o impacto que causou, mas o céu ouvirá. E quem for alcançado, mesmo que nunca te diga nada, será marcado pelo que você semeou. Por isso não hesite, envie, compartilhe. Nos grupos, nos stories, com um amigo que você sabe que precisa. E se ainda não é inscrito neste canal, escute o que vou te dizer, com muito carinho. Não ser inscrito é como passar por uma fonte de água viva e não beber. É ver um banquete sendo servido do céu e não se sentar à mesa. Se este conteúdo falou com você, então este é o seu lugar. Inscreva-se agora, não por mim, mas por você, pelo seu espírito, pela sua continuidade, porque o fogo que foi aceso hoje precisa ser mantido aceso. E sim, volte aqui. Amanhã depois, sempre que precisar. Muitos têm usado estes vídeos como devocional noturno, como consolo para dias difíceis, como companhia espiritual. Quando se sentem sozinhos, você também pode. E agora, para terminar, fique em silêncio. Sim, silêncio, não pause ainda, não vá embora. Ainda apenas respire, feche os olhos e diga algo ao Senhor, algo só seu,
Pode ser um agradecimento, pode ser um sussurro de rendição, pode ser apenas obrigado, Jesus, mas não diga com pressa, diga como. Quem sabe que Ele está aí com você, no quarto, na escuridão, no silêncio, e quando este vídeo terminar, continue em silêncio por alguns minutos. Não mexa no celular, não pule, fique com Jesus e permita que essa paz continue te abraçando. Mesmo com os olhos fechados, que o Senhor te conceda. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual